Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui hoje. Nosso estudo de hoje tem como tema Eu vi o Senhor e nós vamos iniciar com uma leitura e uma prece. E o texto escolhido foi de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier e intitula-se Oramos. Senhor, não te pedimos isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio de teu amor, para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a aceitá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas, contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Emmanuel. Deus Pai, Jesus, queridos amigos espirituais, rogamos bênção e proteção, que possamos, em vossos nomes, conciliarmos os nossos pensamentos, encontrarmos as melhores palavras a fim de que possamos traduzir um pouquinho do Evangelho do Cristo a todos, e em especial a nós. Que a vossa luz, Senhor, se faça constantemente em nossas vidas, nos inspirando a caminhada, nos sustentando hoje e sempre. Que assim seja. Nosso encontro de hoje tem como tema uma frase de uma passagem evangélica, Eu vi o Senhor. É uma passagem que traduz o encontro de Maria de Magdala com Jesus 3 dias após o seu martírio. Essa passagem consta nos 4 evangelhos. Maria de Magdala, também conhecida como Madalena, Miriam de Magdala, Maria de Magdala, era uma mulher muito rica que morava na cidade de Magdala e ela era cercada de ouros e prazeres, mas possuía um imenso vazio na sua alma. Ela buscava o amor verdadeiro e por vezes caía em profunda tristeza em razão do vazio da sua alma. E ela era, nesses momentos, atormentada por obsessores. Em um dos seus encontros com Jesus, Jesus dela afastou 7 demônios, que nós sabemos que são os espíritos trevosos, obsessores. Após o encontro com Jesus, ela se transformou. E num gesto de imensa gratidão por essa sua transformação, pelo encontro do amor maior, Maria de Magdala vai à casa de Simão de Simão, fariseu, sabendo que Jesus estaria lá. Ela entra, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos os pés de Jesus e agradece assim de corpo, alma e coração por aquele encontro que modificou a sua vida. Após esse encontro, Maria retorna a Magdala, doa praticamente todos os seus bens, vende uma parte para poder ter reserva financeira para acompanhar Jesus na caminhada, para ter sustento durante essa caminhada. Então Maria de Magdala passa a acompanhar Jesus
ouve suas pregações, vê, assiste às suas curas, aprende o Evangelho na prática e se transforma mais e mais diariamente. Ela acompanha a prisão e a morte de Jesus e ela estava no Gólgota, ao lado de Maria de Nazaré e João, no momento final. 3 dias após o sacrifício, como era hábito na época, Maria de Magdala vai ao sepulcro no intuito de untar o corpo de Jesus com aromas, com óleos aromatizados, e lá chegando, ela encontra o sepulcro vazio. Ela avistou um homem que acreditou ser o jardineiro e perguntou a esse homem: onde está o meu Senhor? E surpreende ao verificar que aquele homem era Jesus. Jesus estava à sua frente. Então ela corre, vai ao encontro de Pedro e dos outros discípulos, descreve o que aconteceu e eles então vão ao sepulcro, verificam que ele está vazio, mas não acreditam que Maria de Magdala havia visto o Senhor. A única pessoa que desde o início acreditou nela foi Maria, mãe de Jesus. Aqui eu fazendo um breve parêntese, que a gente não pode deixar de tirar dessa passagem evangélica uma grande lição que Jesus nos traz, que é a lição da inclusão, da aceitação, da igualdade. Era um momento de pesado patriarcado judaico. Por que Jesus escolheu uma mulher para anunciar a sua ressurreição? Por que em escolhendo uma mulher, ele não escolheu Maria, sua mãe? Ele escolheu Maria de Magdala, porque Maria de Magdala tem uma representação muito grande de aceitação, de acolhimento. Quando Maria de Magdala, pela primeira vez, foi ao encontro de Jesus em Cafarnaum, ela não se transformou primeiro para depois ir em direção ao Mestre. Em nenhum momento foi exigida dela uma transformação, uma mudança no seu comportamento. No Evangelho não há nenhum relato quanto à exigência dessa mudança, seja em relação a ela, seja em relação a nenhum dos outros discípulos. Maria de Magdala representa todo aquele que tem um comportamento emocional, afetivo, sexual diferente daquele que a maioria considera correto e diz ser normal. Maria de Magdala simplesmente foi ao encontro de Jesus. Ele jamais fez qualquer exigência de modificação, porque ele entendia e entende até hoje que cada um tem um momento certo do seu despertamento, do seu crescimento. Ele respeita a todos de acordo com a sua condição atual, com o seu grau de entendimento da vida, sobretudo. Ele respeita o estágio evolutivo de todos nós. Jesus é amor pleno. Ele é a maior representação de Deus e ele ama incondicionalmente. Ele simplesmente nos recebe, ele nos acolhe. Então, voltando, após a ressurreição, os discípulos se separam com medo da perseguição e eles seguem para pregar o evangelho, alguns em dupla e outros com um grupo maior, e Maria de Magdala não conseguiu acompanhá-los. Eles não permitiram que ela os acompanhasse, porque eles tinham muito receio da história do passado dela, né? Então, Maria de Magdala segue sua caminhada sozinha, começa a trabalhar e até mesmo em casa de família, servindo, e ela encontra em determinado momento um grupo de leprosos que estava na cidade procurando por Jesus em busca de cura. Ela então conta a esses leprosos, esses doentes, que Jesus infelizmente tinha partido. E ela resolve acompanhar esses irmãos na caminhada, porque ela viu
em seus olhares uma ponta de esperança de uma vida melhor no futuro, por tudo que Maria de Magdala tinha contado. Então ela segue eles até o Vale dos Leprosos, para nós termos ideia da multidão que ali vivia. Uma cidade naquela época contava com uma média de 200 habitantes. O Vale dos Leprosos tinha em média 10.000, era uma multidão. Então Maria de Magdala passa a viver com eles, cuida deles com todo amor, com todo carinho, e todos os dias, no final da tarde, ela se reunia com eles para contar sobre Jesus. Ela falava de Jesus, contava das curas que ele operava, e ela enchia de esperança o coração daqueles irmãos tão sofridos. Muitos anos depois, ela descobre que ela também estava doente. E 20 anos depois dela descobrir a doença, para a gente ter ideia do estado físico dela, né, de sofrimento, de dificuldade, percebendo a aproximação da sua morte, ela parte para Éfeso em busca de Maria de Nazaré e de João, que lá viviam. Ela quis reencontrar Maria para dela se despedir. E aí, com muito sacrifício, era muito distante, ela consegue chegar às portas da cidade, mas ela sucumbe e cai de fraqueza. Consegue balbuciar o nome de Maria, de João, e é levada então, socorrida por transeuntes, ela é levada para a casa de Maria. E alguns dias depois, de muita agonia, essa mulher maravilhosa, apóstola de Jesus, cercada pelo amor de Maria e de João, ela retorna ao plano espiritual e é recebida por Jesus num grande encontro de amor. Muitos anos depois, ela, do mundo espiritual, nos traz uma mensagem pela psicofonia da médium Ana Maria Medeiros Assede, do Paraná. Tendo em vista a elevação espiritual de Maria de Magdala, houve a necessidade de que um espírito intermediasse essa comunicação, fizesse essa ponte, e esse espírito foi a Celina. Foi uma aproximação lenta, por várias noites a médium despertou de madrugada com uma luz muito forte no seu quarto, que era aquela preparação da aproximação. Até que a sintonia foi afinada e pôde ter a comunicação. E nessa comunicação, Maria de Magdala nos ensina que há 3 instâncias do conhecimento de Deus, que é saber de Deus, ver Deus e manifestar Deus em pensamento e em ação. O pleno conhecimento de Deus, ela nos ensina, só se dará quando nós tivermos misturado esses 3 níveis do conhecimento de Deus, tivermos atingido o 3º estágio, carregando todos aqueles 2 primeiros. E ela diz que é preciso ver Deus, saber de Deus, ver Deus e manifestá-lo. E ela nos alerta que Jesus é a personificação de Deus na Terra e que, portanto, devemos ver Deus como ela viu Deus através de Jesus. Em Jesus temos Deus, porque ela nos alerta que entre saber de Deus e praticar Deus existe uma grande distância e que nós precisamos empenhar todos os esforços, a nossa vontade para vermos, edificarmos uma ponte entre o conhecimento de Deus e a emoção mais real e concreta da sua existência. Precisamos transmutar esse conhecimento real da fé através da energia que nos movimenta, pois não basta apenas sabermos de Deus, nós precisamos manifestá-lo em todas as suas formas. E ela vem nos dizer que o caminho é o cristianismo. Ela diz que o cristianismo é um parto a partejar nossa renovação espiritual. Nascemos aos olhos de Deus em oportunidade, pela reencarnação. A doutrina espírita significa o fim da escuridão porque nos traz o conhecimento da vida eterna e nos mostra o caminho a seguir. E o caminho a seguir é da
melhora, é do crescimento, é do nosso aperfeiçoamento espiritual. E a doutrina espírita vem nos mostrar que a morte é apenas do corpo físico, que o espírito é imortal e que o espírito deve evoluir sempre. Ela diz que o encontro com a doutrina espírita significa o fim dessa escuridão, porque o espiritismo é o compêndio de ensinos que constroem olhos de ver Deus. E o que são olhos de ver Deus? São olhos calmos, pacificados, benevolentes, esperançosos. Ela diz que brilha e baila nesses olhos a presença de Deus. As portas da doutrina espírita, diz ela, são as mesmas que foram abertas no planeta quando Jesus adentrou o orbe terrestre, quando nasceu de mulher, quando cresceu e foi à cruz, dando a sua vida em um holocausto dramático para sacudir a nossa indiferença e mostrar um novo caminho. O caminhar de Jesus, acompanhado de perto por Maria de Magdala, foi repleto de milagres que são manifestações espirituais que a doutrina espírita nos revelou. E ela diz que não é possível entrarmos no corpo doutrinário crístico e continuarmos os mesmos. Se continuamos os mesmos, é porque ainda não estamos na primeira instância do conhecimento de Deus. Nós apenas sabemos dele. E se tendo conhecimento da existência de Deus, da imortalidade da alma ensinada pela doutrina espírita, de que estamos em constante evolução, se ainda assim não nos modificamos, se continuamos os mesmos, estamos apenas no primeiro estágio, que é do conhecimento de Deus. Então, a doutrina espírita é o caminho que nos levará a esse triplo conhecimento: saber, ver e manifestar. Ela diz que enquanto nossos olhos não verem o Senhor nos jardins das nossas desesperanças, seremos anêmicos na fé, árvores anãs sem frutos para florescimento e frutificação. Este Espírito eterno, perfeito e puro de Jesus, esse Espírito eterno, perfeito e puro, que tem em Jesus em plenitude, tem em nós em potência. Nós temos a semente divina, nós temos a semente de Jesus, o que ele já brotou, já aperfeiçoou e hoje está em plenitude, nós temos em essência. Todos nós somos Cristos em potência e o que ele fez e faz é tentar despertar em nós essa potência de perfeição e de luz. Lembra da frase de Jesus, vós sois deuses? É porque temos Deus dentro de nós em essência. Toda semente é uma árvore em potencial, mas ainda não é uma árvore. Então nós somos essa árvore em potencial. Essa árvore precisa ser transformada, essa semente precisa ser transformada para virar uma árvore. Ela precisa se esforçar, ela precisa vencer aquela casca, ela precisa perfurar o solo, romper o solo, procurar luz, procurar sol, passar pelo processo de transformação. Ela precisa ser cuidada também. Ela precisa ser adubada e nós devemos cuidar de nós mesmos, do nosso espírito, para nos transformarmos em árvores que irão frutificar, que irão florescer. Lembra também de uma outra passagem, o reino de Deus está dentro de nós? É porque nós temos essa centelha divina. Então, Maria de Magdala segue nos ensinando que uma das formas de passarmos do primeiro estágio do conhecimento de Deus para caminharmos para o conhecimento pleno é praticando a caridade. Mas essa caridade, ela diz que não é o dar apenas. Ela fala de uma caridade muito diferente, muito mais profunda. É a caridade de cuidar, de transformar eternamente a nós e os outros. Ela ensina que a caridade é algo muito mais profundo, bem mais, é entender Deus vivo
dentro de cada um de nós e assim assumir a nossa responsabilidade por cada ato, pensamento e atitude. Se Deus está dentro de nós, como portadores dessa partícula divina, nós temos uma responsabilidade muito grande com o que somos, com o que fazemos, com o que pensamos. Nós somos responsáveis por tudo que semeamos, pelas nossas palavras, atitudes, pelas nossas ações, pelas nossas omissões. Nosso exemplo é muito mais forte que as nossas palavras. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações, sempre com muita responsabilidade. E ela segue ainda nos ensinando que essa transformação deve ser individual e individual seguindo para um coletivo, porque ela diz que cabe a nós a erradicação do mal, na medida que nos transformamos e transformamos o próximo. Ela ensina que devemos trabalhar individualmente e pelo todo. Um trabalho lento, muito lento, mas constante, porque somos espíritos eternos. Não será numa única encarnação ou em 2 ou 3 que nós vamos conseguir construir tudo isso. É lento, mas é constante, nós não podemos parar. Então, essa construção de um mundo melhor depende de nós hoje. Na medida em que semeamos o bem, a caridade e o amor. E ela então nos convida a fazer o seu caminho, o caminho de Miriam de Magdala, usando a sua vida como exemplo de transformação, em que ela abandonou os excessos e seguiu Jesus de corpo e alma. Lembra que Jesus falou, ide e pregai? Ela fez isso. Ela seguiu e pregou em nome de Jesus. Maria se transformou em metáfora e símbolo de uma consciência que não apenas sabe de Deus, mas que pratica Deus. Maria viu Jesus quando seu olhar cruzou com o dela na multidão pela primeira vez. Maria viu Jesus quando ele afastou dela 7 demônios. Maria viu Jesus no momento da ressurreição. Foi para ela que Jesus apareceu, para Maria de Magdala. E Maria pratica Deus com os ensinamentos que Jesus lhe deu quando põe em prática as forças verdadeiras do amor. Ela colocou suas forças em movimento, ela se transformou e transformou o próximo. E agora ela nos convida a transmutarmos esse simples conhecimento de Deus em um conhecimento completo. Mas como? Pregando o Evangelho, amando, sendo amado, nos transformando o mundo, transformando o próximo. Maria de Magdala diz que nós, nos jardins das nossas desesperanças, sequer sentimos saudade do Mestre, como aquela população que não ouviu em sua passagem à terra. Devemos construir em meta ver o Senhor, o fundador de nossa doutrina. Quando Maria de Magdala diz isso, a gente se lembra de quantas passagens, quantos homens não ouviram Jesus, mas não ouviram de ver. Quantos viram, mas não seguiram. Quantos que seguiram e não entenderam, como nós até hoje não entendemos a imensidão do seu amor, a profundidade do seu amor. Engatinhamos na tentativa de aprendermos o caminho. E ela nos ensina ainda que devemos ansiar ver Deus. Devemos desejar do fundo de nossa alma por esse encontro. E nos diz que a doutrina espírita é um convite para vermos Deus, saindo da nossa comodidade, caminhando para a luz. Nós devemos caminhar sempre, seguir sempre. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, uma frase do Espírito de Verdade que nos ensina que o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre,
Mas vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, a cultivo no silêncio dos nossos pensamentos. Então, Jesus está dizendo que eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. Então, se Jesus está conosco, por que nós não estamos com Ele? Nós precisamos fazer silêncio em nossas almas. Ele diz aqui, eu as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, nós precisamos fazer um silêncio ainda maior para conseguirmos ouvir Jesus, ouvir o que Ele quer de nós, ouvir o que Ele nos ensina, seguir as suas orientações. Se Jesus está o tempo todo conosco e é capaz de nos ouvir, Ele é capaz de ouvir a nossa rogativa de ó Deus, ó Pai, dai-nos olhos de ver-te. E só poderemos ver Jesus, vermos Deus através dos ensinamentos de Jesus, quando nós, com nossos corações, estiverem impregnados de amor, de caridade, de resignação, de benevolência. Não existe outro caminho. Madre Teresa de Calcutá dizia que a oração nos faz ter o coração puro, e um coração puro é capaz de ver a Deus. Se descobrirmos Deus, seremos capazes de amar não com palavras, mas com obras. Então nós precisamos movimentar as forças do amor para trabalhar em benefício do próximo, de nosso crescimento espiritual e em benefício do próximo. Nós precisamos usar o Evangelho, ensinado por Jesus há tantos anos, colocar em prática. E Madre Teresa de Calcutá, numa psicografia, ela diz que o Evangelho é um legado, uma carta de alforria espiritual, um testamento deixado por Cristo e endereçado àqueles que lutam, cansados da mentira, de sofrer e de esperar. Então aqui está o caminho. O caminho é o Evangelho, é essa carta de libertação espiritual, é o testamento do Cristo. Portanto, aprendamos nossa missão enquanto é tempo, morrer com Cristo e ressuscitar urgentemente para que uma vida participativa de envolvimento que se traduz numa luta constante por um mundo melhor. Então temos que usar o Evangelho, movimentando as forças do amor para a construção de um mundo melhor. E aí podemos nos perguntar, em que instância do conhecimento de Deus nós estamos? Nós apenas sabemos de Deus? Nós já sabemos dele. Hoje nós estamos aqui reunidos. É porque nós já sabemos de Deus. Já temos conhecimento dele. Então nós alcançamos já o primeiro estágio, que é saber dele. Mas nós vemos Deus? Temos olhos de ver Deus? Se Deus se manifesta em todas as coisas, nós temos olhos de ver Deus em nossos irmãos de caminhada. E nós estamos fazendo isso? Nós somos capazes de vermos Deus na natureza, na criação, que é lindíssima. Nosso planeta é muito atrasado. Espiritualmente ele é muito atrasado. Mas ele é lindo. E a beleza de Deus está presente em tudo na natureza. Nós temos olhos de ver essa beleza. Nós conseguimos ver nos nossos irmãos Deus. Se Deus está em nós, como centelha divina, ele também está nos nossos irmãos. E nós temos ansiado por ver Deus. Nós temos ansiado por ver Jesus, ver Maria, ver José, ver João, ver Maria de Magdala e tantos outros que se movimentaram nas forças do amor para a construção de um mundo melhor, para nos ensinar a amar, a melhorar, a crescer. Nós temos sentido? Nós temos que desejar ver todos eles e nós podemos. E o caminho é o amor.
que nós possamos frutificar onde Deus nos plantou, cuidando dessas nossas sementinhas que carregamos aqui dentro de nós, com a sementinha de Deus, dando flores e frutos de paz e de amor, e assim transformando a nós e transformando ao mundo, cumprindo então a tríade ensinada por Maria de Magdala. Que nós possamos crescer e abraçar as 3 instâncias do conhecimento divino para podermos nos encontrar com Deus, com Jesus, como Maria de Magdala encontrou na sua partida em espírito em Éfeso. Que saibamos colocar em movimento as forças do amor e rogar a Deus: Senhor, dai-nos olhos de ver. Dai-nos olhos de ver-te, lembrando que Deus está conosco, está presente na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. E que nos nossos irmãos nós poderemos ver Deus. E que nós devemos lembrar que muitas vezes, como nos ensinou Madre Teresa de Calcutá, Jesus se apresentava a ela, nos pequeninos, nos sofredores. Quantas e quantas pessoas Madre Teresa de Calcutá cuidou das feridas, dos sofrimentos, das dores. Ela tem um relato muito doloroso de um acolhimento de um irmão coberto por vermes, e que ela cuidou daquele irmão, tirando primeiro aos montes e depois um a um, e que após limpá-lo, esse irmão falou: agora eu parto em paz. E quando ela caminhou e despertou no mundo espiritual após o desencarne, ela não foi recebida por Jesus ou pelos anjos. Ela foi recebida por uma multidão de irmãos que irradiavam luzes das chagas dos seus corpos, as chagas que ela cuidou, que ela tratou. E foram esses irmãos que acolheram em profunda gratidão no mundo espiritual. E essa história nos lembra também a história de Dr. Bezerra de Menezes, que ao despertar no mundo espiritual, acordado por Celina, também Celina, ele ouviu um burburinho do lado de fora. E ao chegar à janela, ele viu uma multidão de pessoas que ele disse que não conhecia. E falou para Celina: eu não sei quem são essas pessoas. E ela então disse: essas pessoas estão aqui para te receber, em gratidão a todo o cuidado que você teve com elas durante a vida. Essas pessoas foram as pessoas anônimas e desconhecidas que você cuidou em vida. E estavam ali, agradecidas pela chegada do Dr. Bezerra, e foram pessoalmente estar com eles. Então nós temos que lembrar que os nossos irmãos estão representando Deus, que nossos irmãos invisíveis estão representando Deus. E nós temos um exemplo hoje aqui de uma coisa linda, de um trabalho lindo que mostra muito isso, que é o Padre Júlio Lancelotti, que muitas vezes ele bota foto na rede social mostrando Jesus a você, porque Jesus está nos pequenos. Jesus está em todos nós, mas está nos pequenos, e às vezes os pequenos vêm para nos testar. Existe uma passagem de um monge que ele vivia pedindo para ver Deus. Vivia pedindo, queria ver Jesus e queria ver Deus, queria ver Jesus, queria ver Deus, ele sempre rezava para isso. Ele era responsável pela portaria do mosteiro. E um belo dia, cedo da manhã, ele levanta para ir para os seus trabalhos e Jesus está em sua cela. E ele não consegue nem expressar uma palavra em tamanha emoção quando toca a campainha do mosteiro. Então ele fica extremamente dividido, porque ele estava diante de Jesus, que era tudo que ele mais queria na vida, mas o compromisso chamava. Ele precisava atender os necessitados. Ele então deixa a cela com o coração apertado,
e vai atender a todos que batem. Ao final do dia, ao retornar para sua cela, ele encontra Jesus e se surpreende de Jesus estar lá. E aí Jesus fala: se você não tivesse ido atender, eu teria ido embora, eu teria fugido, porque Jesus estava ali, naquelas pessoas, se passando por elas, elas estavam representando Jesus, num teste de profundo amor para ele. Então, ao acolhê-las, ao atendê-las, ele estava servindo a Jesus. E é isso que Jesus precisa, que a gente movimente as nossas forças do amor para nos transformarmos o próximo, transformarmos esse planeta tão sofrido. Ainda estamos muito distantes de uma evolução espiritual como a espiritualidade gostaria e planejou. Conscientes que somos da nossa vida eterna, do espírito imortal, da importância da nossa participação nesse processo de construção de um mundo melhor, nós precisamos fazer a nossa parte, cuidando de nós, cuidando do próximo, numa cadeia evolutiva. Vamos dar as mãos a todas as dificuldades, seguir com elas, lembrando sempre da nossa importância nesse processo, aceitando que é uma construção lenta, porque por vezes vemos tantas coisas acontecendo que nos entristecem, nos desanimam, mas nós não podemos desanimar, porque o processo de construção é lento e nós vamos conseguir. Com amor, seguindo o exemplo de Miriam de Magdala, seguindo o exemplo de tantos espíritos que passaram por essa terra, tantas histórias que nós temos, de homens que lutaram e mulheres que lutaram, que construíram um caminho lindo de amor, né? Madre Teresa de Calcutá, que trabalho lindo que ela teve, e ela dizia que ela era uma formiguinha, que nem Chico Xavier. Ela dizia que o trabalho dela era uma gotinha no oceano, mas que sem essa gota o oceano estaria mais vazio. Então, o nosso trabalho tem que ser assim. Nós não somos grandes missionários, nós não somos. Nós temos que trabalhar dentro do que somos, fazendo a nossa pequenina obra dentro daquele lugar, daquele espaço, da comunidade, do universo em que Jesus nos colocou, frutificando onde ele nos plantou. É lá, é aqui, né, que nós temos que fazer a nossa parte, nossa construção. Então, deixo aqui um beijo para todos vocês, dizendo coragem. O processo é lento, mas ele não para. O caminhar é sempre para frente, para o alto, olhar para cima em gratidão a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, nesse momento de transição planetária, fazendo parte desse processo todo, porque ele precisa de nós, ele precisa de todos que já têm conhecimento dele. Então, façamos a nossa parte com muita fé, muita esperança, muita serenidade, porque, como dizia Chico Xavier, isso também passa. Vamos então à prece final e já deixo aqui um beijo grande para todos. Deus Pai, Jesus, querido amado Mestre, agradecemos pela oportunidade da vida e neste momento de tanto sofrimento, rogamos, Senhor, que visitem todos os hospitais, todos os lares em que se encontram enfermos, todos os lares em que tiveram partidas inesperadas. Deus Pai, acolhe os corações das mães que viram seus filhos partirem. Acolhe os corações dos filhos que viram seus pais partirem. Dai forças a todos os profissionais de saúde para que prossigam nos cuidados com todos os doentes. Dai forças a todos nós
que estamos vendo tantas dores e que nos sentimos tão impotentes, mas não somos. Somos capazes de enviar aos trabalhadores espirituais e aos trabalhadores terrenos as energias de que eles precisam para se fortalecerem. Que nosso pensamento de coragem, de amor, chegue até cada um deles. Em especial a espiritualidade, que está tendo um trabalho imenso de acolhimento, de cuidado com tantos irmãos que estão partindo nesse momento. Que eles não se cansem, que eles recebam as nossas vibrações de coragem, de amor e de gratidão, imensa gratidão. Cuida de todos nós, Senhor, protege-nos de todo e qualquer ataque físico, moral, espiritual, e que possamos continuar com o nosso trabalho de formiguinha interior para a construção do exterior. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.